Hi everybody. Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, e nosso querido amigo, Coronel Larry Wilkerson, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Larry. Welcome back, Larry. Bom estar com você, Nima. Larry, Larry, tenho certeza de que muitos em nosso público querem saber qual é a sua compreensão sobre o que está acontecendo na Venezuela com o caso de Maduro. with the case of Maduro. I think it's a multifaceted operation, both. Acho que é uma operação multifacetada, tanto tática quanto operacional, que ocorreu de forma notavelmente bem-sucedida. Mas é uma situação muito delicada em termos do precedente que foi estabelecido e do que isso pode significar para o futuro, até mesmo além desses precedentes. Deixe-me dar um exemplo, na verdade mais de um. Os comentários de Trump sobre a Groenlândia. Pense nisso por um momento. Não tenho dúvida de que ele provavelmente vai agir de acordo com o que disse. Onde está a Groenlândia para o Império, assim como Taiwan está para a China? E onde está a ameaça maior? Qual é a razão mais forte para fazer o que Trump diz que vai fazer com a Groenlândia? Isto é, ocupar Taiwan. Ele acabou de criar o precedente para isso. He just set the precedent for that. He laid down the precedent. Ele estabeleceu o precedente para que Xi Jinping use quaisquer meios necessários em relação a Taiwan, porque qualquer tolo, até mesmo um idiota, sabe que Taiwan representa uma ameaça maior para a China, com sua aliança tácita com os Estados Unidos, do que a Groenlândia representa para os Estados Unidos. Então ele simplesmente deixou isso claro para Xi Jinping. Xi poderia tomar Taiwan amanhã de manhã, da forma que quisesse. Exercício militar, operação especial, apenas exercendo uma pressão sobre eles que não pudessem resistir. Ele poderia fazer isso amanhã de manhã. E o que nós diríamos? Como poderíamos dizer qualquer coisa? Então essa é a primeira coisa realmente horrível que Trump fez. E Putin meio que aludiu a isso, assim como outros líderes mundiais. Esse é um precedente incrivelmente ruim a ser estabelecido. Isso não apenas nos leva de volta ao Império Ateniense, por exemplo, onde a justificativa para matar todos em Milos era simplesmente: podemos fazer isso. Vocês são fracos, nós somos fortes. Essa é a regra. Pois bem, veja onde Atenas chegou tendo essa regra como base. É essencialmente isso que estamos dizendo. E ele está dobrando e triplicando essa aposta. Falando sobre a Groenlândia, falando sobre o México, falando sobre a Colômbia. É insano o que ele está fazendo. Não estamos apenas destruindo a chamada ordem baseada em regras. Estamos substituindo-a pelo caos. Um caos determinado por quem tem o maior poder militar, a maior incompetência estratégica em usá-lo e a disposição de fazer tudo isso. Esse é o precedente que estabelecemos. Destruímos o direito internacional. Acabou. Destruímos qualquer autoridade que a ONU pudesse ter tido. Ela já estava se tornando cada vez mais ineficaz. Gaza fez isso. Mas Trump também ajudou e incentivou esse processo. Sem Biden e Trump, e agora, em particular, sem Trump e o que estamos fazendo neste momento, abençoando essa tomada colonial de Gaza e falando em enviar pessoas para algum outro lugar, eu sei que você tem uma ideia sobre isso, com a qual não necessariamente discordo, mas não concordo com a metodologia usada. Tudo isso está destruindo tudo o que tantas pessoas valorizavam. Tive uma conversa ontem à noite que quase levou Sumpli às lágrimas. Pessoas que conheceram Eisenhower, pessoas que conheceram Goodpaster, pessoas que conheceram aqueles que estavam ao redor de Truman. Não necessariamente Truman. Realmente não se disse uma boa palavra sobre Harry Truman. Acho que isso foi uma espécie de reação ao reconhecimento de Israel por parte dele. Mas essas pessoas eram sinceras quando falavam sobre a Carta da ONU. Elas eram sinceras. Eisenhower, em particular, era sincero. Ele tinha visto o derramamento de sangue, tinha visto a destruição, tinha visto os campos de concentração. Ele sabia que o que a Segunda Guerra Mundial representava era o ponto mais baixo da história humana. 100 milhões de vítimas, quase todo mundo impactado, de uma forma ou de outra. Grandes países praticamente destruídos. 10, 15, 20 anos e bilhões de dólares para reconstruí-los. Ele viu tudo isso.
Eles levavam a sério o que faziam, criar as Nações Unidas e tentar desenvolver uma estrutura para as relações internacionais que funcionasse sem essa guerra constante e sem uma guerra mundial em particular. E claro, sem o que a nova tecnologia havia trazido, as armas nucleares, eles eram sérios. E concordamos que a seriedade foi embora com Bill Clinton e que cada presidente do Império desde então fez cada vez mais para destruir aquele sentimento do pós-Segunda Guerra Mundial e certamente aquela estrutura internacional do pós-Segunda Guerra Mundial. E fizemos isso de forma pirata, como piratas. Fizemos isso de maneira cínica. Fizemos isso na cara do mundo. Deixamos todos saberem o que estamos fazendo e não estamos nem aí. Esta é uma reversão tão grosseira de mais de 70 anos de sucesso razoável em lidar com a situação da humanidade neste planeta, quanto qualquer outra coisa poderia ser, exceto uma guerra nuclear. E Nimas caminhando para isso. Larry, you know that today we had at the UN. Larry, você sabe que hoje na ONU as pessoas estavam falando sobre a situação da Venezuela. E aqui está o que Marco Rubio disse. Não foi na ONU, mas ele mencionou a situação da Venezuela. Mentioned this situation with Venezuela. Em primeiro lugar, a Venezuela é uma fonte importante. E aqui está o motivo. Tenho visto muitas reportagens sobre isso e são reportagens falsas. Vou te dizer por quê. Dizem que, de alguma forma, a Venezuela não está envolvida no tráfico de drogas, porque a ONU afirma que eles não estão envolvidos. Eu não me importo com o que a ONU diz. A ONU não sabe do que está falando. Maduro foi indiciado por um grande júri no Distrito Sul de Nova York. Isso significa que o Distrito Sul apresentou provas a um grande júri e o grande júri o indiciou. Depois, surgiu uma nova acusação, tornada pública há cerca de 1 ano e meio, que detalhava especificamente as ações de Maduro. Portanto, em primeiro lugar, que não haja dúvida, Nicolás Maduro é um traficante de drogas indiciado nos Estados Unidos e é um fugitivo da justiça americana. Ele está simplesmente dizendo que da forma como está falando sobre isso, ele está dizendo que se alguém for indiciado, digamos, na China, por um grande júri, eles podem capturá-lo. Se eles forem indiciados nos Estados Unidos, são culpados. Por Deus, são culpados. E o Marco sabe disso. Eles são culpados. Esse é o argumento mais ridículo que já ouvi, mas não é a coisa mais absurda que ele disse nas últimas 48 horas. Vi uma que foi simplesmente inacreditavelmente estúpida. Ele nem conseguia terminar uma frase antes de pular para outro pensamento. Estava tropeçando em tudo. Ele não sabe como explicar o que está acontecendo. E vamos recuar um pouco. Uma das razões pelas quais ele não sabe é que ele tem 2 papéis. Ele é assessor de segurança nacional e deveria estar ali supervisionando e disciplinando decisões como essa que foram tomadas. E ele é o secretário de Estado e o aspirante a procônsul da Venezuela. Eu disse que não gostaria de estar no lugar dele agora. Ele está preso de tantas maneiras diferentes que não consegue falar de forma inteligível. E aquele foi um exemplo disso, embora tenha sido um pouco mais inteligível do que o que ouvi mais cedo hoje, estava completamente confuso. É isso que acontece quando não há um processo. Você tem o Trump. É exatamente isso que está acontecendo aqui no processo de tomada de decisões dos Estados Unidos da América. Não está de acordo com a lei de 1948. Não está de acordo com a evolução desse processo ao longo dos últimos 60 ou 70 anos. Não está de acordo com nada além da boca do Trump. E o que é lamentável é que pessoas como Rubio, Hegseth, Noem, Bondi e Patel apenas repetem o que Trump manda repetir. Seja o caso Epstein, que agora está completamente fora de controle para Trump. É preciso considerar isso como um dos motivos pelos quais ele fez isso. Um dos motivos, assim como Bill Clinton bombardeou a Sérvia por 78 dias para desviar a atenção das pessoas de Monica Lewinsky.
Trump está fazendo isso em parte para tirar os americanos, especialmente os apoiadores do MAGA, desse assunto de Epstein, porque ele tem problemas até mesmo com o próprio MAGA por causa disso. E ele também está usando isso para afastar seus seguidores do MAGA que estão se distanciando de Israel, desse tema e também do assassinato de Kirk e de todo o resto. Então, há todos os tipos de razões pelas quais Trump, que é realmente um político astuto e perverso, está fazendo isso, além do petróleo e das outras coisas que sabemos claramente serem as razões fundamentais pelas quais estamos fazendo isso. Tudo se encaixou para ele, e ele tem bajuladores que concordam com tudo o que ele faz, incluindo um sujeito que atua tanto como assessor de segurança nacional, quanto como a pessoa que deveria avisá-lo quando ele está realmente cometendo um grande erro. Em vez disso, Rubio tenta de forma incoerente reforçar o que ele fez. E Rubio sabe muito bem. De todas as pessoas na administração, talvez eu deteste Marco Rubio. E detesto, por causa de sua posição em relação a Cuba, uma ilha na qual ele nunca esteve. Eu estive lá pelo menos 13 vezes. Ele nunca esteve lá. E faz sobre seu tempo todo de mal Spain. Você nunca esteve lá. Mas ele, pelo menos, tem cérebro. Ele é o único membro do governo que tem cérebro. E é por isso que Tucker Carlson disse, não o tornem vice-presidente, porque vão querer chegar até ele. Ele tem cérebro, mas é um cérebro maligno. Só que ele não está fazendo nada em seu outro cargo, o de assessor de segurança nacional, além de agir como um bajulador e um eco para Trump. Esse é o cargo mais importante que o Congresso criou depois da Segunda Guerra Mundial. E nem foi realmente criado pelo Congresso. Surgiu da Lei de Segurança Nacional de 1947. O cargo nem é mencionado na lei. E Dwight Eisenhower foi inteligente o bastante para perceber que o Congresso, ao aprovar essa lei, essencialmente deixou algo de fora. E esse algo foi o que ele começou a construir. Era Andy Goodpaster. Foram outros que trabalharam para Eisenhower. Mas quando chegamos a Kennedy, e depois de Kennedy, passamos a ter uma pessoa nessa posição, não eleita, não sujeita ao conselho e consentimento do Senado. Então o Congresso ficou um pouco inquieto com isso. Mas acabou se mostrando que se for alguém como Brent Scowcroft, um bom assessor de segurança nacional, é uma verdadeira salvação para o processo de tomada de decisão, porque é alguém ali com as credenciais e a bênção do presidente para lhe dizer quando ele está nu e de pé na chuva. Agora, Ronald Reagan sabia disso e teve 6 deles, de modo que nenhum pôde acumular poder demais. Pois bem, Trump superou Reagan. Ele não tem um. Ele tem um secretário de Estado disfarçado de órgão de segurança nacional. Então, todo o processo de tomada de decisão é um desastre. Marco Rubio diz que a situação na Venezuela é diferente do que aconteceu no Iraque, no Afeganistão e na Líbia. Porque não estamos lá com força. Essa é a única diferença. Hoje, a China declarou na ONU que os Estados Unidos estão repetindo os crimes do Iraque, da Líbia e do Irã, invadindo estados soberanos, alimentando a instabilidade e devastando civis. E Donald Trump não vai recuar. Ele está falando, como você mencionou, sobre a Colômbia e Cuba. Sabe quem poderia prestar um verdadeiro serviço ao mundo agora? Ela não vai, mas eu gostaria que fosse, porque ela é totalmente sem escrúpulos. É a vice-presidente, agora empossada como presidente. Ela deveria pegar o telefone e ligar para Donald Trump. Sem dúvida, ele atenderia. E ela deveria dizer: eu sou a presidente devidamente constituída, empossada e constitucional da República Simón Bolívar da Venezuela, a República Bolivariana da Venezuela. Eu sou a presidente. Não é o Maduro. Você o prendeu. Eu sou a presidente. Não me diga o que eu vou fazer. E então desligar o telefone e ver o que quis. And hang up the phone. And see what he does. Or even better, end the conversation with, don't tell me. Ou melhor ainda, termine a conversa dizendo: não me diga o que eu vou fazer. É melhor se preparar para me pegar.
Está pronto para me pegar? Então desligue o telefone. É isso que ela deveria fazer. O que Donald Trump faria? Ele estaria em uma enrascada e tanto. Lanço outra operação militar? Desta vez, eu realmente invado? Desta vez deixo tropas no país? Quero dizer, que escolha ele teria se ela se levantasse e dissesse: sou a devidamente nomeada, eleita, sabe, constitucional. Seja lá o que digam na Venezuela. Presidente do meu estado agora. Cale a boca ou venha me pegar. O que diabos ele faria? What the hell would he do? Yeah. But Larry, the people in Latin America. Mas Larry, o povo da América Latina, ele não possui nada agora. Ele não é dono de nada na Venezuela. Talvez ele ainda tenha alguns agentes remanescentes da CIA e outras pessoas no país, mas eles não possuem nada. Eles não podem possuir nada, não podem ocupar nada, não podem extrair nenhum petróleo. E sabe o que mais ela poderia fazer? E eu te garanto, ela poderia fazer isso. Ela poderia ir até o CEO da Chevron e dizer: olha, eu já disse àquele canalha em Washington o que penso dele e do que ele fez. Mas estou pronta para deixar vocês voltarem, sob condições que vamos sentar, conversar e concordar, para recuperar a infraestrutura do nosso processo de petróleo. Vocês serão a primeira multinacional. Se quiserem que outras entrem, vamos considerar isso. A Exxon, a Royal Dutch Shell, quem for, nós vamos considerar. Exxon, Royal Dutch Shell, whomever, will consider them, but they've all got to agree to what Mas todos eles têm que concordar com o que nós concordamos, que é o que Donald Trump tem falado. E trata-se da intenção dele em fazer isso, tanto quanto eu teria em sair por aí e estourar meus miolos. Veja, compartilhar a riqueza com os venezuelanos precisa ser um novo acordo. Tem que ser assim. Você obtém seus lucros, mas a maior parte desses lucros vai para o povo que é dono do petróleo. E o povo que é dono do petróleo não são os Estados Unidos da América. São cidadãos venezuelanos. Eles são os donos do petróleo. Ela poderia se tornar uma verdadeira heroína, tanto para o seu próprio povo, quanto para a comunidade mundial do petróleo. Porque, deixe-me dizer, essas multinacionais, se ela lhes desse o processo legal para fazer o que eu acabei de descrever de forma geral, estariam ao lado dela, porque elas não se importam nem um pouco com capitais nacionais. Eles só querem o mercado e o dinheiro, e exploram isso. Exploram isso. Ela poderia fazer isso se estivesse realmente convencida e tivesse coragem sobre o que quer fazer. Mas o que ouvi sobre ela não é bom. Então eu queria que houvesse alguém assim lá dentro. Eu queria que houvesse alguém que fizesse isso. Porque o que ele vai fazer? Desafiá-lo? O que ele vai fazer? Invadir seu país. Bem, se isso acontecer, você o terá nas mãos, porque seria outro Vietnã. Muita gente vai morrer. Seria trágico, mas eu estaria disposto a correr o risco só para mudar a sorte e desfazer esse precedente que ele criou quase tão rápido quanto o estabeleceu. Larry, como você avaliou a reação da Rússia e da China? From the real people there, like Putin and Lavrov. Das pessoas reais lá, como Putin e Lavrov, foi algo cuidadosamente pensado, contido. Acho que agora colocamos a carta final na mesa para Putin. Acho que ele entende completamente agora. E ele era uma pessoa difícil de convencer disso. Mas estou convencido de que entende. Que somos indignos de confiança, enganosos, que não valemos a pena ouvir nem negociar. Isso não significa que ele não vá em frente. E se aceitarmos, é claro, impor um acordo à Ucrânia. Mas será inteiramente nos termos dele, não nos nossos. E também significa que ele vai seguir adiante com sua resposta a essa história de tentarem matá-lo. Agora, tivemos algumas discussões no grupo com quem converso bastante. Ele vai agir fora da Ucrânia ou vai permanecer dentro da Ucrânia? Will he go outside Ukraine or will he go in Ukraine? E alguns, como Doug McGregor e outros, acreditam que será dentro da Ucrânia. Outros pensam diferente.
Pode ser na Inglaterra, na Polônia ou em outro país, apenas para que ele possa provar seu ponto de que a OTAN agora é considerada o inimigo. Eu meio que fui convencido pelos que argumentam que pode ser dentro da Ucrânia, porque foi isso que eles disseram. Um grupo de Oreshniks, além das 40 a 50 pessoas da CIA e do MI6 que estão no país, eliminem todos. Isso faz muito sentido e não ultrapassa as fronteiras da Ucrânia. Assim, Putin consegue sua vingança, por assim dizer, e a direciona ao alvo certo. Especialmente se o MI6 estiver lá, porque tenho ouvido cada vez mais que o MI6 estava realmente no centro disso. E não, como eu disse, não se expande para a OTAN propriamente dita. Porque quando você a expande para a OTAN propriamente dita, há, como alguém apontou, o artigo 5 a considerar. Você sabe, um ataque a um é um ataque a todos. Mesmo que seja a Estônia, Letônia, Polônia, seja o que for, é um ataque à OTAN. Quando ouvi esse argumento e o analisei, pensei, sim, é provavelmente isso que o Putin fará. Ele vai atingir algum ativo da OTAN, claramente um ativo da OTAN, e claramente ligado ao ataque de drone, que provavelmente tinha a intenção de matá-lo. E eles farão isso de forma devastadora. Dois ataques, Larry. Um deles contra o Irã. Antes do ataque ao Irã, houve um ataque a bombardeiros nucleares russos, a mesma espécie de estratégia. E com o ataque à Venezuela, tivemos o ataque à residência de Putin e depois a Venezuela. Você acha que com o passar do tempo, os russos começariam a se perguntar quem está por trás de tudo isso? Quem está coordenando tudo isso? É o Donald Trump. Who's managing all of this? Is it Donald Trump? Yeah, Is it's a it good question. someone? It's a good question. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Daquelas difíceis de responder. Existem todos os tipos de possibilidades por aí. Provavelmente a mais convincente é a ideia de que as pessoas que são donas dos bancos, que controlam o dinheiro, estão tentando descobrir para onde vão mover suas bandeiras e assim por diante. Meio como quando a riqueza mudava de mãos enquanto Wellington lutava em Waterloo. Quando chegou a notícia de que os aliados haviam perdido, eles moveram seu dinheiro. E quando veio a notícia de que os aliados haviam vencido, já tinham transferido tudo de volta. É mais ou menos assim que essas pessoas agiam. Hoje são muito mais sofisticadas e estão nas sombras de todos os grandes países. Não estão apenas no império, estão em toda parte. Esse é um argumento bem forte. No fim das contas, tudo se resume a pessoas controlando o dinheiro do Estado. People controlling state monies. And it's hugely. E isso é enormemente afetado, por exemplo, se de repente nacionalizássemos nossos bancos. Se fizéssemos isso, seria a coisa mais desastrosa que poderíamos fazer com a vida e a fortuna dessas pessoas agora, neste exato momento. Não que elas não se recuperassem eventualmente, lutassem e vencessem, elas são extremamente poderosas. Mas isso pode ser o que está orquestrando grande parte disso. E as pessoas dizem, isso é uma teoria da conspiração absurda. Sinto muito, pessoal, mas é isso que tem governado o mundo nos últimos 500 anos e provavelmente antes disso, se soubéssemos. Ontem almocei com um iraniano-americano, Nima Al-Khorshid, não sei se você o conhece, e ele é uma espécie de especialista em Ciro, o Grande. Estávamos conversando sobre Ciro, o Império Persa daquela época, em geral, e sobre como os judeus viam Ciro. O termo judaico para Ciro em muitos documentos é Messias. Eles viam Ciro como Messias, porque ele era muito bondoso com eles, muito cuidadoso com eles e muito tolerante com eles. E começamos a conversar sobre como seria possível reproduzir isso hoje. Bem, não temos isso hoje. O que temos é o outro lado. Na história, existe de fato essa dicotomia entre, por assim dizer, em termos que todos hoje podem entender, o Cristo e o Anticristo. E esse Cristo e esse Anticristo, esse Messias e esse Antimessias, por assim dizer, Thomas Stenith da Pomhanhenning, are all in the Jewish population. And what Cyrus did was recognize that. E o que Ciro fez foi reconhecer isso.
e ele criticou duramente um lado e ajudou o outro. O que temos hoje é o mesmo fenômeno, e ninguém está fazendo nada além de ajudar o lado mais sombrio. Precisamos de alguém, rapidamente, que comece a ajudar o lado mais luminoso. Não sei se isso faz sentido, mas foi mais ou menos essa a lição de história que recebi ontem no almoço. Há algo nisso. Há algo em toda essa questão do bem e do mal. Como eles se organizam no mundo e como são financiados. Ambos, como são financiados. E o mais extraordinário é que às vezes você percebe, e eu vou incluir o Gates nisso, vou incluir outros como o Gates, o Bezos, vou colocá-los nesse grupo. Essas pessoas que supostamente são humanitárias, sabe, fazendo isso e aquilo. Humanitarian, and doing this and doing that. You got black and white in there because some of the things they're doing. Você tem o preto e o branco ali, porque algumas das coisas que eles estão fazendo, como vender medicamentos para a África a preços reduzidos, mesmo estando anos fora do prazo de validade, lucrando uma fortuna com isso e chamando de ação humanitária, estão do outro lado. Eles estão do lado sombrio, não estão do lado do bem, mas querem ser vistos como se estivessem. E tudo isso para dizer, quem diabo sabe quem realmente está por trás da cortina controlando tudo? Mas há algo. Os turcos estavam certos quando inventaram o termo Estado Profundo. Há algo profundo, e neste momento, essa profundidade é maligna. É preciso haver algum tipo de fermento nisso. Precisamos de um Ciro. Precisamos de alguém como Ciro, o grande, o Messias. Precisamos de alguém que veja a escuridão ganhando tanto terreno e traga a luz. Não é Donald Trump. Se você examinar alguns dos trabalhos de Charlie Kirk, sim, o TP, Turning Point, sim, e se você está Sam Mimpos. If you examine some of that, Turning Point EUA, Larry? yeah, Turning Point USA, yeah. Sim, Turning Point USA, sim. Se você olhar alguns dos primeiros debates deles e algumas das conversas pessoais dele, dá para ver que ele está meio que nessa linha. E ele é admirável quando segue por esse caminho. Como o Tucker Carlson, por exemplo, hoje em dia, quando fala sobre cristianismo. Quero dizer, o Tucker já disse algumas coisas que eram anátema para mim no passado. E o Kirk também. Coisas terríveis, na minha opinião. Mas algumas das coisas que eles têm dito ultimamente, algumas das coisas que o Charlie Kirk estava dizendo, e em parte o motivo pelo qual ele foi morto, eu acho, não só pela questão de Israel, mas pela parte em que ele estava questionando sua própria concepção original do mundo. E acho que o Tucker está fazendo isso também. And I think Tucker's doing that too. He's still got that Christianity hanging out there big time. Ele ainda carrega aquele cristianismo bem evidente. Mas pelo menos é o cristianismo das bem-aventuranças, o cristianismo do Sermão da Montanha, e não o do fogo e enxofre de Franklin Graham, por exemplo. Matem todas aquelas mulheres e crianças e os cordeiros e destruam, acabem com os olivais e com todo o resto. Franklin Graham. Tô sendo quase teológico aqui, mas existe mesmo essa tendência no mundo de oscilar entre dois polos. E neste momento, estamos no lado escuro da lua, e Trump é o orquestrador dessa escuridão. E eles achavam que ele seria o orquestrador da luz. And they thought he was going to be the orchestrator of light. Look at what, one of our members. Veja o que uma das integrantes da Eisenhower Media Network me enviou. As mensagens dela para Tulsi Gabbard sobre intervenção, sobre guerras de intervenção, sobre guerras de escolha e assim por diante. E a resposta de Tulsi. A resposta de Tulsi parecia ter saído direto do meu manual, direto do manual dela. Olhe para Tulsi agora. Totalmente contra o intervencionismo. Totalmente contra fazer os tipos de coisas que acabamos de fazer na Venezuela e que Trump está sugerindo que possamos fazer na Groenlândia e sabe-se lá onde mais. E no Irã, junto com o homem mais insidioso e maligno da face da terra, Bibi Netanyahu. E a Tulsi está apenas sentada ali. Vai entender. Tulsi's just sitting there. Go figure that one. Larry, você sabe, o movimento MAGA, a base, o alicerce dele, foi construído sobre a ideia de que Donald Trump é um outsider. Ele não faz parte do Estado Profundo. Ele é contra o Estado Profundo. Mas com o passar do tempo,
Com o Trump 2.0, será que ele e sua administração estão se tornando uma ferramenta nas mãos daqueles que você chama de banqueiros, os que estão no poder, nos bastidores, comandando o espetáculo? Behind the scene, running the show. Miriam Adelson is a card carrying. Miriam Adelson é uma integrante de carteirinha, certificada, legítima. O marido dela era o membro principal do chamado Estado Profundo. Não tenho dúvida alguma disso. Miriam Adelson é. Então você me perguntou sobre Donald Trump. Ele está tão enfiado nela que não consegue enxergar nada. E dá para citar outros também. Dá para falar do Peter Thiel, do Elon Musk, do Robert Mercer, do Charles Koch. Quero dizer, nós dois poderíamos listar meia dúzia dessas pessoas sem nem precisar pensar muito. São pessoas que acreditam que o mundo pertence a elas, que seus bilhões, e no caso do Musk, agora trilhões, as tornam diferentes, as tornam pessoas que devem ser preservadas em termos de seu sangue vital, que seus genes deveriam ser congelados e guardados por eras e eras. Essas são pessoas diferentes, e ainda assim não são. Tivemos esse tipo de gente ao longo de toda a história humana. A diferença é que hoje, com a tecnologia e o dinheiro, e com a forma como moldamos o capitalismo global, eu chamo de capitalismo predatório, eles se tornaram tão poderosos que, se não fizermos algo em relação ao próprio sistema econômico que criamos e espalhamos pelo mundo, o qual a China levou ao extremo, talvez a um ponto que, sabe, não o modifique, mas o suavize um pouco. O capitalismo da China não é tão predatório quanto o nosso, ou o da Grã-Bretanha, ou o da Alemanha, ou o da França. Ele é predatório apenas no sentido de que é tipicamente imperial. Quando o poder cresce, você então expande seu exército, suas armas nucleares e assim por diante. Então ainda não há um veredito sobre se a China acabará ou não sendo corrompida pelo mesmo capitalismo que corrompeu todo o resto, principalmente nós, mas também nossos aliados. Eu não sei. Acho que essa é uma grande questão do século XXI. A China é capaz de ser diferente na forma como distribui sua riqueza capitalista em comparação com os capitalistas predatórios anteriores? Eu não sei. Essa é uma grande questão. Pode-se dizer que, se for guiada pelos preceitos da escola central do partido, que são basicamente confucionistas, sim, isso poderia acontecer. Eles poderiam suavizar o capitalismo, talvez até levá-lo à sua próxima evolução. Eu não sei, mas isso vai ter que acontecer, ou todos nós vamos acabar nos destruindo. Larry, aqui está o que Medvedev disse durante a operação em Caracas. Isso se tornou a melhor prova de que qualquer Estado deve fortalecer suas forças armadas ao máximo. Quando ele fala em fortalecimento máximo, que garanta uma proteção confiável ao país, ele quer dizer que a única coisa que pode realmente fortalecer o exército é um arsenal nuclear. E ele escreve, viva as armas nucleares. Long live nuclear weapons. Esse é o perigo desse tipo de precedente. Eu não acho, nem por um momento, que os líderes mundiais vão correr para desenvolver armas nucleares. Primeiro, elas são caras demais. E segundo, são perigosas pra caramba. Mas é esse tipo de coisa que precedentes como os que Trump estabeleceu acabam provocando. O precedente que deveria ser estabelecido é o de que o mundo olhe para os Estados Unidos e o rejeite o máximo possível neste momento. E isso vai ficar mais possível em momento que entramos em colapso assim uma small enorme. Cada vez mais países do mundo deveriam nos rejeitar, não seguir nosso exemplo, não fazer o que Medvedev diz e sair por aí desenvolvendo armas nucleares para que possamos lançá-las uns contra os outros em um holocausto final, mas adotar um caminho completamente diferente. O que eu estava sugerindo sobre a principal potência do mundo, a China. A China pode liderar este mundo se realmente se esforçar para sair da confusão em que estamos. A confusão que basicamente nós mesmos criamos. Não sei se ela fará isso,
E isso me assusta quando penso a respeito, porque o que Xi Jinping está fazendo é exatamente o que Medvedev dizia. Ele está construindo mais armas nucleares. Ele quer igualar pelo menos um dos grandes, a Rússia e os Estados Unidos. E eu não ficaria surpreso se uma vez que você sacie seu apetite dessa forma, quando a China alcançar algo como 6.000 ogivas da Rússia e 5.900 dos Estados Unidos, cerca de 12.000 juntas, a tendência será querer igualar as duas em conjunto. Agora, talvez a aliança, tácita ou não, com a Rússia atenue isso um pouco. Enquanto mantiverem relações amistosas, ele não tentará igualar os dois. Mas esse seria o meu palpite. O meu palpite mais cínico, de que no fim das contas, os militares se tornarão tão influentes na China que tentarão não apenas igualar o poder da Rússia, mas o da Rússia e o nosso combinados. E eles têm dinheiro para isso. Acho que eles têm tudo o que precisam para fazer isso. E podem. E Donald Trump estará na muitos para fazer. Sim, eu estaria sentado agora no Politburo com Xi Jinping no comando e diria, devemos fazer isso? Devemos dizer a mesma coisa? Todo mundo anote o que Donald Trump disse. Devemos dizer a mesma coisa sobre Taiwan? Nós não temos a mesma justificativa em relação a Taiwan? E isso não representa uma ameaça ainda maior à nossa segurança nacional? Ou poderíamos apresentar, aqui está uma alternativa. Wang Yi, eu tenho uma alternativa, Sr. Xi Jinping. Que tal fazermos o seguinte? Dizemos que se vocês não romperem sua aliança com os Estados Unidos, então nós o faremos. Porque o que realmente torna Taiwan uma ameaça à segurança nacional da China é a aliança com os Estados Unidos. Essa seria uma alternativa. That would be an alternative. Larry, como diabos Lindsey Graham se tornou o aliado mais próximo do governo Trump e do próprio Donald Trump? Eu me pergunto todos os dias, como é que Lindsey Graham nasceu? Não consigo responder a essa pergunta. Por que a providência divina, como George Washington costumava chamá-la, permitiu que Lindsey Graham nascesse? Bem, a mesma providência divina permitiu que Bibi Netanyahu nascesse. Eles deveriam ir para o túmulo juntos, abraçados. Lindsey gostaria disso. Lindsey gostaria de abraçar Bibi Netanyahu. Lindsey would like hugging Bibi. Israelenses, Larry, hoje Donald Trump foi questionado sobre o Irã e disse que está pronto para atacar o país. Ele apresentou uma nova declaração. Se eles matarem seu próprio povo, não terei escolha a não ser ir até lá, enfrentá-los e atacá-los. Algumas pessoas na mídia israelense estão dizendo que o que aconteceu na Venezuela foi o último ensaio antes de atacar o Irã. Até que ponto Donald Trump iria em termos de atacar o Irã, considerando toda a experiência que eles já tiveram no Mar Vermelho, em Bab al-Mandab, na Guerra de 12 Dias entre Irã e Israel, e a situação atual com a Venezuela? Eu imaginaria que, nesse caso, Trump ao menos ouviria o chefe do Estado-Maior Conjunto, o comandante unificado daquela região e outros especialistas militares, pelo menos os ouviria. O que me preocupa, Nima, é o seguinte: não há nada como sucesso. Mesmo que seja um sucesso pequeno, minúsculo, insignificante, se você pensar bem, para aguçar o apetite dos militares. Isso me incomoda, porque eles podem chegar ao ponto de dizer, sim, nós conseguimos. Quer ajudar o Bibi? Nós conseguimos. Podemos fazer bombardeios contínuos, e se isso não funcionar, podemos colocar operadores especiais em terra, e eles resolvem para nós. Porque em muitos aspectos, e esse exercício na Venezuela só amplificou isso em 100%, eles tomaram conta das Forças Armadas, esses operadores especiais e o Comando de Operações Especiais. These special operators and Special Operations Command, they've taken over the military.
Eles tomaram o controle das Forças Armadas. Houve uma grande discussão esta manhã com um cara que disse: não foi a operação mais bonita que você já viu na vida? Vamos deixar a política de lado. Foi simplesmente uma operação linda. Foi tão bem executada, tão oportuna, tão bem preparada, ensaiada, a inteligência foi simplesmente primorosa. Eu disse: escute o que você está dizendo. O que você está fazendo? Você está elogiando a criminalidade. Está elogiando a violação do direito internacional. Está elogiando a destruição do sistema pós-Segunda Guerra Mundial. Está elogiando pessoas especialmente treinadas para matar por fazerem exatamente isso, de uma forma que cria todos esses precedentes que acabei de mencionar. É isso que você está fazendo. Eu não dou a mínima para o quão bons eles foram. Eu não dou a mínima para o quão bons eram os aviões deles, o quão boas eram as armas deles, ou quão poucas pessoas eles mataram. Bem, na verdade eu me importo com isso, mas eles não deveriam ter matado ninguém. Você não está vendo o quadro maior. E é isso que me assusta em relação ao Irã, que esse exército ache que é invencível em qualquer aspecto, contanto que não permaneça lá e ocupe o território. Bem, a minha maior dúvida em relação ao Irã é: como diabos você espera causar algum impacto se não vai permanecer lá e ocupar? Porque 90 milhões de pessoas não vão ficar onde você as colocar. Basta olhar para a Venezuela agora. Quero dizer, o que eles estão pensando? O que estão fazendo? Qual é a verdadeira motivação deles como povo? Estão dispostos a aceitar isso? Estão dispostos a lidar com isso? Talvez, se Trump fizesse tudo o que disse que ia fazer, e fizesse isso de forma rápida, eficiente, e o dinheiro começasse a entrar nos cofres venezuelanos, assim como nos dele, pode anotar, ele vai tirar algum dinheiro pessoal disso, se der certo. Isso poderia realmente ser algo positivo e servir de exemplo, e meio que apagaria a aparência de, sabe, uma operação que quebra precedentes. Mas nem por um minuto eu acho que Trump vai fazer isso. E nem por um minuto eu acho que eles vão fazer isso com o Irã também. É tudo sobre conseguir o que queremos pelo menor preço possível e pelo maior tempo possível. Sabe, ele poderia mandar um batalhão para a Groenlândia amanhã, 900 homens e mulheres, e dizer à Dinamarca: tá feito, venham pegar de volta. E não pense que ele não está considerando isso. E não pense que Heggs não está dizendo a ele: eu posso fazer isso. Acho que já podemos ver o resultado do que aconteceu na Venezuela, porque eles acham que a operação foi um grande sucesso. Eles estão muito orgulhosos disso. Hoje Donald Trump disse: olhem para a Rússia, olhem o que eles estão fazendo na Ucrânia. É ridículo. Eles não conseguem fazer nada. Olhem o que nós fizemos na Venezuela. Look at what we've done in Venezuela. And there's absolutely no comparison between the two. E não há absolutamente nenhuma comparação entre os dois. Nenhum motivo sequer para compará-los. Duas operações totalmente diferentes. Duas capacidades totalmente diferentes. E uma situação que continua tensa, mesmo com as diferenças. Ainda há perigo. Não apenas o perigo internacional do precedente que estabelecemos, mas também o perigo dentro da Venezuela, se alguém não aceitar isso lá dentro. Não apenas o vice-presidente, mas outros também. E o que você vai fazer? Você não vai colocar uma força multinacional lá, se houver militares venezuelanos, guerrilheiros ou qualquer outro grupo se opondo à presença deles. Eles não vão, garanto isso. É uma das coisas que mais assustam as multinacionais. Então quero dizer, isso está longe de estar resolvido. Tudo depende do que os venezuelanos fizerem. All depends on what Venezuelans do. My understanding, Larry, of the outcome of what has happened in Venezuela. Pelo que entendo, Larry, o resultado do que está acontecendo na Venezuela, por exemplo, para o Brasil, é que o Brasil diria: não temos escolha a não ser seguir com os BRICS e o Sul Global. Porque sem um relacionamento melhor com o Sul Global, eles podem fazer o que quiserem conosco aqui na América do Sul. Afinal, Donald Trump não está interessado em ter uma relação melhor com o Brasil, Larry? Não.
Talvez se ele trouxesse o Bolsonaro de volta, ele faria isso. Mas ele não é a escolha de Donald Trump. Eu diria que talvez nunca vejamos Bolsonaro voltar ao poder. Vai ser impossível. E ele precisa entender a realidade desses países. Você não pode simplesmente chegar e mudar tudo porque o Marco Rubio... Bem, eu não sei. O pai dele nasceu em Cuba. Então ele acha que entende tudo. O que não é o caso, aliás. Ele nunca pôs os pés em Cuba, mas acha que entende tudo. E hoje, ele estava falando sobre os especialistas. Ele disse que eles não entendem nada quando se trata da América Latina, porque o pai dele é da América Latina. Por isso ele acha que entende tudo. E isso nem se compara ao que aconteceu na Líbia, na Síria, no Irã, no Iraque ou no Afeganistão. E o pai dele? Provavelmente não sei disso, mas eu diria que ele era como muitos dos expatriados que estão agora na Flórida, vindos de Cuba, da Venezuela, da Colômbia e de outros lugares. Pessoas que deixaram seus países porque eram vigaristas. Eram vigaristas e aliados de vigaristas nos Estados Unidos. Vigaristas do nível de Meyer Lansky e Lucky Luciano, e assim por diante. Assim como as pessoas em Cuba que foram expulsas por Fidel Castro. Agora vivem nos Estados Unidos, e seus filhos cresceram, em alguns casos seus netos estão chegando à idade adulta, e eles querem aquele país de volta. Querem recuperar o que perderam. Eram essencialmente os ricos opressores, por assim dizer, em seus próprios países. E nós lhes demos abrigo porque eram coordenados conosco e trabalhavam conosco, como sempre fazemos. Trabalhamos com os 5%. Foram 150 anos de sofrimento na América do Sul e na América Latina em geral. Trabalhamos com pessoas que estavam violentando o próprio povo apenas para deixá-los mais ricos e nos deixar mais ricos também. Essa era a nossa filosofia. Era assim que fazíamos as coisas. Bastava olhar para Nixon e Kissinger e para o Chile e Allende para entender isso de forma vívida, muito vívida. E olhar para a instalação de Pinochet, por exemplo, para entender o que queríamos, o que Henry Kissinger sabia que queríamos, o que precisávamos, o que tínhamos de fazer para manter aquele relacionamento. Não nos importávamos se ele enchesse um estádio de futebol com civis inocentes e os metralhasse todos na linha das 50 jardas. Estava tudo bem para nós. E as pessoas que fizeram isso eram nossos colegas e aliados naqueles países. Depois, mudaram-se para a Flórida. Alguns deles, pelo menos. Os cubanos. Larry, a Europa está morta? Não ouvimos nada. Nenhuma condenação dos europeus em relação à Venezuela do ataque. Acho que eles estão tão pressionados agora em suas próprias situações, tanto econômicas quanto de segurança, que não vão fazer nenhuma declaração contra o império que não tenha vantagem e lucro envolvido, sabe? Eles estão em apuros profundos. Acho que estão em apuros existenciais, especialmente Macron, Starmer e Merz, a Alemanha e seus países. Eles estão em apuros de verdade. Não sabem para que lado ir, não sabem como chegar lá. E, em particular, no caso de Starmer, estão se protegendo com leis draconianas que estão revertendo séculos e séculos de liberdades e direitos. Parte disso em nome do combate ao antissemitismo e parte simplesmente em nome de não diga isso na minha rua. Ainda bem que minha esposa não está visitando Londres agora. Ela ficaria absolutamente de coração partido com o que está acontecendo no lugar favorito dela na face da Terra. To her favorite place on the face of the earth. Donald Trump, Larry, antes de ele ser empossado nos Estados Unidos, havia um cessar-fogo no Oriente Médio. E nós vimos isso. Achamos que ele faria muito em relação ao conflito na Ucrânia, ao que estava acontecendo lá. Mas o Oriente Médio está piorando. Hoje Israel atacou o Líbano novamente. Today Israel attacked Lebanon again. Yep. They're preparing to
Eles estão se preparando para começar uma nova guerra contra o Irã. A situação na Ucrânia não parece ter fim à vista, especialmente por causa do que Donald Trump está fazendo na América Latina. E eles estão prontos para expandir esse tipo de caos por lá. Eles estão falando sobre isso. Pelo menos estão falando sobre isso. Então, será que Donald Trump está tornando o mundo mais caótico, de alguma forma? Porque, afinal, quando você se coloca no lugar dos chineses ou dos russos, como faz sentido esse tipo de comportamento? Como podemos lidar com os Estados Unidos sob o governo Trump? Essas são grandes questões, na minha opinião, que estão na mente deles neste momento. They are huge questions, and an even bigger one is it São questões enormes. E uma ainda maior é, isso vai continuar, talvez em um ritmo mais lento, mas vai continuar no futuro, mesmo com um novo presidente, mesmo com uma nova liderança em Washington. Acho que a resposta é sim, vai continuar. Pode estar um pouco melhor disfarçado, mas vai continuar, porque nosso perigo é iminente. Nosso perigo já está sobre nós. Destruímos nossa economia, e a destruímos principalmente ao criar essa dívida enorme que paira sobre tudo neste momento. Não vamos conseguir pagar 2 trilhões de dólares em juros anuais. Vai ser difícil não pagar 1 trilhão. Você vai acabar pagando pelo Departamento de Defesa se eles continuarem com a covardia que têm mostrado até agora. Nenhum corte no Departamento de Defesa. Estamos pagando 1 trilhão de dólares em juros da dívida, sendo 1 trilhão de dólares. Não há mais dinheiro federal. Agora você entende por que Johnson e outros estão tentando destruir os programas sociais. Eles estão tentando acabar com todos os programas que tiram dinheiro do orçamento federal destinado ao povo americano. E você pode falar sobre Minnesota o dia todo, como eles estão fazendo agora. Ah, é tão corrupto. Há tantas pessoas por aí explorando o Medicare e o Medicaid. Precisamos acabar com esses programas, é o que eles dizem. E vamos privatizar a medicina e a administração de veteranos. Esse é um mercado e tanto. Precisamos privatizá-lo. Tudo isso está acontecendo porque estamos em uma crise financeira incrível. E eles acham que a maneira de equilibrar as contas, por assim dizer, o que agora é impossível, mas de chegar mais perto disso, é destruir todos esses programas sociais, acabar com eles. E Johnson está atrás disso. Esse vai ser o legado dele como presidente da Câmara. Ele vai acabar com tudo, desde os programas de seguro até o Medicare, o Medicaid e a Previdência Social. Ele vai se livrar de todos eles. O que eles vão descobrir, ao fazer isso, é que vão criar uma animosidade enorme entre o povo americano, especialmente aqueles que estão, digamos, na faixa dos 70 aos 80 anos. 60 a 70% em termos de riqueza. O que isso vai significar? Provavelmente uma revolução neste país. Talvez isso fosse até saudável para nós se acontecesse. Mas seria sangrenta pra caramba, garanto, porque já provamos isso de 1860 a 1865. É uma bagunça. Não espero que melhore. Espero que piore muito, com Trump ou sem Trump. Agora, Trump aprofundou o perigo internacional e o isolamento dos Estados Unidos, porque no fim das contas, é isso que vamos ser. Uma potência isolada. Falar em isolacionismo. Seremos forçados a nos tornar uma potência isolada, porque 90% do mundo vai nos odiar. 60% já odeia. Eu também não sei o que dizer. As pessoas continuam me enviando e-mails perguntando o que fazer. E eu continuo respondendo, cara, não me pergunte, não tenho a menor ideia do que fazer com esse grupo. A dívida é simplesmente impressionante. É impressionante quando você olha para ela. Pessoas de empresas financeiras e de todo lugar continuam me mandando e-mails dizendo, há 600 trilhões de dólares no mundo, não há problema algum. Tudo o que precisamos fazer é roubar isso. Tá bom. Ou então dizem, bem, teremos uma grande guerra. Uma guerra realmente grande, uma guerra enorme. Sempre ganhamos dinheiro com guerras.
Bem, nem sempre ganhamos dinheiro com guerras. Nossa dívida da Guerra da Independência nos assombrou por muitos e muitos anos. Essa é uma das razões pelas quais Alexander Hamilton finalmente conseguiu o que queria com o sistema bancário. Então veio Andy Jackson. As guerras geram dinheiro para você quando está posicionado como estávamos em 1890. Em 1890, éramos o substituto do Império Britânico. Quase qualquer pessoa que olhasse de perto sabia disso, até os britânicos, e eles temiam isso. Mas a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, na verdade, a mesma guerra, apenas 2 capítulos diferentes dela, foram travadas para restaurar o Império Britânico em muitos aspectos. Travadas para restaurá-lo, e o destruíram. E na Primeira Guerra Mundial, pelo menos, isso os destruiu enquanto nossos bancos lucravam. Agora as pessoas estão dizendo, bem, se tivéssemos outra guerra como aquela, restauraríamos nossa riqueza. Certo. Não estamos na mesma posição, pessoal. Estamos em uma posição muito diferente. Nós somos um império quebrado agora. O mundo mudou, e muito. Mudou muito. É hora de valorizado. Tive o azar, bem, a sorte e o azar, de viver 80 anos e ver essa mudança de perto, bem de perto. Meus filhos, outros, eles simplesmente não, bem, não devo dizer isso. Eles entendem, mas entendem de um jeito quase melancólico. E não deveriam estar nessa posição. Eu realmente sinto por eles, sabendo que vão viver o resto da vida deles, e no caso dos meus netos, talvez mais 50 ou 60 anos, se não forem mortos em uma guerra ou algo assim. E vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Vamos ter sorte, Nima, se não desmoronarmos. Na verdade, se não desmoronarmos internamente. Actually domestically fall apart. Maybe. Talvez a gente go para o Brasil. Seja bem-vindo ao Brasil. Welcome, Voltenhas. No mais exemplo vai ficar. Sim, vou falar com você logo depois disso. Ah, tudo bem, só um pouquinho. Vamos encerrar e depois conversar. Certo. Obrigado, Larry. Thank you, Larry. Claro. Thanks. Obrigado ao nosso público.